E se eu te dissesse que parte da sua ansiedade vem de uma batalha silenciosa que você trava todos os dias? E se essa batalha não fosse contra o mundo, mas contra a sua própria necessidade de controlar tudo? E se no fundo, tentar prever o amanhã estivesse roubando a sua paz de hoje? Vivemos como se a vida fosse um tabuleiro, onde cada peça precisa estar exatamente no lugar certo para que possamos respirar tranquilos. Mas a vida não é um jogo de tabuleiro. Ela é mais como um rio, imprevisível, inquieto, às vezes violento, mas também cheio de beleza, justamente porque não obedece às nossas ordens. Ainda assim, insistimos em criar planos perfeitos, cercas invisíveis, mapas para territórios que nem existem. E é nessa obsessão pelo controle que, ironicamente, perdemos a única coisa que realmente procuramos: paz. Se esse tema já cutucou algo dentro de você, fica comigo até o fim. Porque talvez, hoje, você descubra que abrir a mão do controle pode ser o início da liberdade que você sempre procurou. O peso invisível de segurar as rédeas. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela tensão constante no peito, como se o mundo dependesse de você manter todos os fios bem amarrados, a agenda impecável, as decisões milimetricamente calculadas, os planos de contingência para cada possível desastre. É como se, por algum motivo, você acreditasse que, se não estiver no comando absoluto, tudo vai desmoronar. Mas existe um detalhe incômodo, quase cruel. Quanto mais tentamos segurar, mais percebemos que a vida escorrega pelos dedos. É como tentar carregar água com as mãos. Por mais forte que você feche os punhos, as gotas vão encontrar um jeito de escapar. Eu já vivi assim. Me lembro de acordar cedo e revisar mentalmente cada compromisso, cada conversa que poderia acontecer, cada imprevisto que eu precisava prever para evitar. Achava que isso me deixava preparado, mas no fundo, eu só estava alimentando um estado de alerta que nunca desligava. Eu não vivia o momento. Eu o fiscalizava. O controle total é uma miragem. E como toda miragem, parece real quando estamos sedentos por segurança. Acreditamos que, se tivermos tudo mapeado, finalmente teremos paz. Mas é exatamente o contrário. O esforço de tentar prever e moldar tudo é o que nos deixa exaustos, porque a vida não respeita roteiros. Há uma cena que me marcou. Vi um homem, num parque, tentando ensinar o filho pequeno a andar de bicicleta. Ele segurava o banco com tanta força que, mesmo quando o menino já pedalava sozinho, não conseguia soltar. O garoto olhava para trás, quase implorando por liberdade, mas o pai, com medo de uma queda, continuava a segurar. A certa altura, percebi que o menino não estava aprendendo a andar de bicicleta. Ele estava aprendendo a andar com alguém segurando. E pensei, será que eu não faço o mesmo comigo? Será que não seguro as coisas, as pessoas, a minha própria vida, com tanto medo da queda, que esqueço que ela só aprende a se equilibrar quando eu solto? O peso de segurar as rédeas é silencioso. Ele não se apresenta como um fardo de imediato. Na verdade, às vezes se disfarça de responsabilidade, de maturidade, até de amor. Mas no fundo, ele vem de um medo mais profundo, o medo de lidar com o que não controlamos. O problema é que, quando vivemos assim, começamos a confundir atenção com vigília constante e cuidado com domínio. É como se existisse um botão invisível que nunca desligamos. Mesmo nas horas de descanso, estamos mentalmente checando se tudo está em ordem. E isso cria uma vida sem respiros. Há uma metáfora que gosto muito. Imagine que você está segurando uma corda para impedir que um barco se afaste do cais. No começo, o barco está perto e o esforço é pequeno, mas o vento aumenta, a maré muda, e para manter o barco ali, você precisa usar mais força. Depois de horas, seus braços doem, as mãos queimam, e você percebe que está exausto, mas o barco não está mais seguro. Está apenas preso e parado. É assim que acontece com o controle. Você pode até segurar tudo por um tempo, mas a maré da vida vai sempre mudar, e manter tudo no lugar cobra um preço caro. O mais curioso é que, muitas vezes, as coisas que mais tentamos controlar são justamente as que não temos poder real para mudar. O comportamento de alguém, a reação do outro, o rumo dos acontecimentos. E é nessa fricção entre o desejo de segurar e a impossibilidade de fazê-lo que nasce a ansiedade. Eu não estou dizendo que devemos viver como folhas ao vento, sem direção. Mas existe uma diferença profunda entre guiar e querer ditar cada curva do caminho. Uma é navegar, a outra é tentar controlar o próprio mar. O clímax desse entendimento para mim veio num momento simples. Um dia em que, exausto, parei tudo e percebi que não lembrava qual tinha sido a última vez que me surpreendi positivamente.
Não porque coisas boas não aconteciam, mas porque eu não deixava espaço para o inesperado. Tudo precisava estar previsto, ensaiado, calculado. E nesse excesso de controle, matei a possibilidade de ser surpreendido pela vida. O peso invisível de segurar as rédeas não está apenas no esforço, está no que deixamos de viver enquanto estamos ocupados demais tentando manter o mundo seguro. Talvez a vida não precise de um condutor com as mãos fixas no volante o tempo todo. Talvez ela só precise de alguém que saiba quando é hora de guiar e quando é hora de abrir as janelas e sentir o vento. Quando o controle se transforma em prisão, existe um tipo de prisão que não tem grades, mas sim listas, relógios e expectativas. E para piorar, ela é confortável, tanto que nem percebemos que estamos dentro dela. No começo, a necessidade de controle parece algo nobre. Você organiza, planeja, antecipa problemas. Parece maturidade, eficiência, até mesmo um cuidado consigo e com os outros. Mas, aos poucos, essa organização começa a ter outra função. Não é mais uma ferramenta para viver melhor, mas um muro invisível para manter qualquer incerteza do lado de fora. E é aqui que o controle deixa de ser proteção e se torna prisão. Pense em quantas vezes você já recusou um convite inesperado porque não estava nos seus planos, ou quantas experiências adiou porque não era o momento certo, ou quantas conversas deixou de ter porque não podia prever como terminariam. No papel, tudo parece prudência. Na prática, é medo. Eu me lembro de uma viagem que quase não aconteceu por minha causa. Tudo estava pronto. Passagens, hospedagem, roteiro. Mas, na última semana, comecei a revisar obsessivamente cada detalhe. A previsão do tempo, a possibilidade de atrasos, a distância exata de cada ponto turístico. Até que um amigo me disse: "Você quer viajar ou quer ter a certeza absoluta de que nada vai dar errado?" A pergunta me pegou de jeito, porque no fundo eu já sabia a resposta. Eu não queria apenas viajar, eu queria controlar a viagem inteira. O problema é que quando você vive assim, cada passo se torna um cálculo de risco. E não há aventura onde há excesso de cálculo. O inesperado, que poderia ser fonte de beleza e descobertas, vira inimigo. Você começa a escolher caminhos não pelo desejo, mas pelo nível de segurança que eles oferecem. E sem perceber, vai diminuindo o seu próprio mundo. O controle excessivo também afeta relações. Ao tentar prevenir decepções, você cria um roteiro mental de como as pessoas deveriam agir, falar e até sentir. E quando elas fogem do script, o que inevitavelmente acontece, você se frustra, se afasta ou tenta forçar a cena de volta para o que você planejou. É como assistir a uma peça de teatro e, insatisfeito, subir no palco para reescrever as falas enquanto a história acontece. E aqui está a ironia. A prisão do controle não impede a dor, só impede a liberdade. A queda pode até ser adiada, mas não é evitada. E quando ela chega, dói mais. Porque você não está acostumado a lidar com o imprevisível, passou tanto tempo evitando que se tornou frágil diante dele. Penso em um rio represado. A represa garante estabilidade, fluxo controlado, previsibilidade. Mas, com o tempo, a água perde força, fica parada, estagnada. O mesmo acontece conosco. Ao tentar controlar tudo, sacrificamos a correnteza que nos mantém vivos. Sem perceber, passamos a existir em vez de viver. Há também um aspecto sutil, quase psicológico. O controle excessivo cria uma ilusão de poder que alimenta o ego. Nos sentimos mais seguros acreditando que estamos no comando. Mas essa sensação é tão frágil quanto uma bolha de sabão. Basta um sopro inesperado para estourar. E quando isso acontece, percebemos que nunca fomos tão poderosos quanto imaginávamos. Eu já vi pessoas desistirem de sonhos inteiros porque não conseguiam garantir que tudo sairia como esperado. Perderam oportunidades de trabalho, de amor, de crescimento. A prisão do controle não é feita de paredes sólidas, mas de "e se?" E esse eco constante. E se der errado? Mantém a porta trancada, mesmo quando a chave está no nosso bolso. O clímax dessa reflexão me veio um dia em que percebi que a minha vida estava perfeitamente organizada e absolutamente sem graça. Não havia surpresas, nem riscos, nem histórias para contar. E me dei conta. Viver assim é como assistir a um filme onde você já leu o roteiro. Pode ser seguro, mas não é emocionante. O controle, quando exagerado, rouba justamente aquilo que queremos proteger, a nossa paz.
Porque paz não é a ausência de problemas, é a confiança de que mesmo que eles apareçam, seremos capazes de lidar com eles. E isso só se constrói vivendo, tropeçando, improvisando. Talvez a pergunta que devamos nos fazer não seja: o que posso controlar? Mas o que estou perdendo ao tentar controlar demais? E se a resposta doer, talvez seja a hora de abrir a cela por dentro. O aprendizado de deixar ir, soltar não é desistir, é confiar. Essa frase pode parecer bonita quando lida num livro ou ouvida num vídeo motivacional, mas, na vida real, soltar dói. Porque soltar é admitir que não temos o controle, é encarar de frente a nossa fragilidade e aceitar que às vezes a única opção é abrir as mãos e deixar que as coisas sigam o rumo delas. Eu aprendi isso não num momento de paz, mas num de perda. Não foi um gesto nobre, voluntário. Foi uma rendição forçada. Uma situação que não importava o quanto eu tentasse segurar, consertar, prever, não tinha mais volta. E foi nesse ponto que percebi algo curioso. Quando não há mais nada que possamos fazer, uma parte do peso simplesmente desaparece. Não porque ficou leve, mas porque deixamos de lutar contra o inevitável. Há uma história que me acompanha até hoje. Uma amiga, após o fim de um relacionamento de anos, passou semanas tentando entender o que deu errado. Revivia conversas, analisava gestos, buscava pistas escondidas em mensagens antigas, até que um dia ela me disse: "Eu percebi que não é que eu não entenda, é que eu não aceito." Foi ali que caiu a ficha para mim também. Muitas vezes, não é a falta de respostas que nos atormenta, mas a recusa em aceitar que certas coisas não estão mais nas nossas mãos. Soltar não é fácil porque crescemos com a ideia de que controlar é sinônimo de força, enquanto abrir mão é sinal de fraqueza. Mas aos poucos percebi que o oposto pode ser verdade. Requer muito mais coragem entregar-se ao desconhecido do que manter-se preso a algo que já não faz sentido só porque é familiar. As filosofias antigas já falavam disso. O estoicismo, por exemplo, nos lembra constantemente da diferença entre o que depende de nós e o que não depende. É uma separação simples no papel, mas quase impossível de aplicar no dia a dia. Ainda assim, cada vez que escolhemos soltar algo que não depende de nós, estamos treinando a paz. O budismo, por outro lado, fala do desapego não como renúncia total, mas como um modo de amar e viver sem a ânsia de posse. Amar sem tentar aprisionar. Viver sem tentar garantir cada detalhe. Eu gosto de pensar no ato de soltar como cuidar de um jardim. Você planta, rega, cuida, mas não tem como forçar a flor a desabrochar no dia que você quer. Se tentar abrir as pétalas antes da hora, só vai destruí-la. Algumas coisas na vida são assim, só florescem quando paramos de forçar. O clímax desse aprendizado é perceber que soltar não significa perder. Muitas vezes, significa abrir espaço para que algo novo aconteça. Quando estamos agarrados a algo com força, não temos mãos livres para receber o que a vida está tentando nos dar. Lembro-me de, certa vez, perder um trabalho que eu julgava essencial para minha carreira. Foi um golpe duro, daqueles que deixam um vazio enorme. Mas, algumas semanas depois, surgiu uma oportunidade que eu jamais teria aceitado se ainda estivesse preso ao antigo emprego. Não foi um final feliz imediato, mas foi um começo melhor do que eu poderia ter imaginado. O ato de deixar ir também ensina humildade. Mostra que não somos diretores do filme, mas personagens que improvisam falas enquanto a história acontece. E quando aceitamos isso, passamos a viver com mais leveza. Não porque tudo fica perfeito, mas porque deixamos de lutar contra a própria natureza da vida, o fato de que ela muda. Fecho este tópico com um pensamento que carrego comigo. Segurar exige força, mas soltar exige fé. E fé não é esperar que nada dê errado, é acreditar que mesmo que dê, você ainda vai encontrar um jeito de continuar. Talvez a liberdade não esteja em controlar o vento, mas em ajustar as velas. E isso só é possível quando paramos de brigar com a tempestade e aprendemos a navegar com ela. O controle que vale a pena ter, nem tudo deve ser solto. Essa é a parte que, às vezes, esquecemos quando falamos sobre desapego. Existe um controle que não aprisiona, que não sufoca, um controle que, na verdade, nos liberta. É o controle sobre aquilo que depende de nós. Pode parecer óbvio, mas é assustador perceber o quanto gastamos energia tentando controlar o que está fora do nosso alcance. E, ao mesmo tempo, negligenciamos o que está completamente ao nosso alcance. Nos preocupamos com o que os outros vão pensar, mas ignoramos a forma como estamos vivendo.
Tentamos prever o que vai acontecer amanhã, mas adiamos as pequenas ações que podem melhorar o hoje. O controle saudável é o que começa do lado de dentro. É o que se exerce sobre a própria conduta, sobre as escolhas diárias, sobre os hábitos que constroem ou destroem a vida que queremos ter. Você não controla se vai chover amanhã, mas controla se vai ter um guarda-chuva na mochila. Você não controla se alguém vai te magoar, mas controla a forma como reage e o que decide fazer depois. Você não controla o rumo da economia mundial, mas controla o quanto se prepara para lidar com imprevistos. Quando esse entendimento se instala, algo muda. Não é uma mudança explosiva, é silenciosa, quase imperceptível no começo. Você para de desperdiçar energia com batalhas perdidas e começa a investir força onde ela realmente faz diferença. É como se de repente você percebesse que pode passar menos tempo tentando segurar o vento e mais tempo ajustando as velas. Lembro-me de um senhor que conheci numa pequena cidade litorânea. Ele era pescador e sua vida dependia do humor do mar. Um dia perguntei se não se sentia ansioso por não poder controlar o clima. Ele sorriu e disse: "O mar é maior do que eu. Eu não preciso mandar nele. Só preciso saber quando sair e quando voltar." Essa frase me acompanha até hoje, porque ela traduz exatamente essa linha tênue entre o que é nosso e o que não é, entre agir e aceitar. O clímax desse entendimento é a sensação de serenidade que ele traz. Quando paramos de travar guerras contra o que não podemos mudar, sobra espaço para fortalecer o que está nas nossas mãos. É como se a vida tivesse um tabuleiro com duas metades. De um lado, o que podemos influenciar, do outro, o que não podemos. E o erro mais comum é gastar todo o nosso tempo e energia jogando no lado errado. O controle que vale a pena ter não é o que sufoca, mas o que constrói. Ele está em decidir como usamos o tempo, como tratamos as pessoas, como cuidamos de nós mesmos. Ele está em criar hábitos que nos fortalecem e não em vigiar cada passo do destino. Quando você se concentra nesse tipo de controle, algo curioso acontece. A vida parece mais leve, não porque fica fácil, mas porque você para de lutar contra o impossível. Você entende que a paz não está em fazer tudo sair como o planejado, mas em saber que, mesmo que não saia, você estará pronto para lidar. Encerro esse vídeo com uma imagem que gosto muito, a de um navegador em alto mar. Ele não pode mudar a direção do vento, nem impedir que as ondas subam, mas pode ajustar as velas, corrigir o leme, decidir quando avançar e quando esperar. E no fim das contas, é isso que somos, navegadores. A vida é o mar, e a paz não vem de controlar o mar, mas de confiar na nossa capacidade de navegar nele. Talvez o segredo seja simples, mas não fácil. Soltar o que não depende de nós. Agir com força sobre o que depende e aceitar que, mesmo com todas as nossas escolhas, a vida ainda vai nos surpreender. Se essa reflexão fez sentido para você, não deixe que ela se perca quando o vídeo acabar. Leve-a para o seu dia. Observe quantas vezes você tenta controlar o que não depende de você. E nesses momentos, experimente soltar. E se quiser continuar essa jornada de pensamento e descobertas, inscreva-se no canal. Aqui, todos os dias, a gente mergulha fundo nessas conversas que não terminam no ok. Elas ficam com você, provocando, inquietando, transformando. Porque no fim, talvez a paz que você procura esteja a um passo de abrir as mãos.